E aí, como é que você tá? Retomando o raciocínio de ontem, né? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, senão não vai fazer muito sentido. Mas, essencialmente, nós estamos falando sobre o elemento mensagem, né? Como um dos aspectos que compõe a identidade de cada um. E como isso é algo que é escrito em você e tá fazendo uma conexão, né? Entre uma maior nitidez sobre quem você é e a direção que você está apontado, né, para que você tenha uma vida de significado, o que muitas pessoas vão chamar de propósito. E quando a gente toca no quesito mensagem, não tem como não falar em comunicação e na perspectiva da conexão entre pessoas mesmo, né? Então, não só a capacidade de transmitir uma mensagem, mas a capacidade de se conectar em um ponto em que aconteça a persuasão. E uma coisa que é tão que ensina tanto quanto conversar com os outros, né, é observar os diálogos que acontecem ao redor. E quando você passa bastante tempo fazendo isso, bastante tempo envolvido em ambientes onde as pessoas interagem bastante, tem um elemento assim quase indefinível que começa a saltar aos olhos e que faz uma distinção entre as pessoas que conseguem se comunicar e as pessoas que não conseguem. E novamente, não se trata de conseguir transmitir uma mensagem com maior ou menor assertividade, mas uma questão de conexão. E às vezes você tem em um ambiente duas pessoas que parecem estar concordando e a conversa não desenrola, né? Porque elas não parecem compreender que estão concordando. E isso não é um fator dado e estabelecido que é assim ou não é assim. Isso pode acontecer com todos nós. Mas o fator que você precisa prestar atenção é que quando você vai se comunicar com alguém, né, aquelas teorias antigas ali que querem estruturar as coisas, elas simplificam dizendo que você tem, bom, um emissor, um receptor, você tem um espaço, um canal. É uma forma simplória de se analisar porque existem muitas distorções dentro dessas noções. E uma delas é justamente essa noção de espaço. Então, eu até consigo visualizar um plano onde faz sentido essa ideia de que você tem um evento de comunicação, você tem um momento onde uma comunicação vai acontecer. Mas o fato das pessoas estarem no mesmo espaço não quer dizer que elas estejam no mesmo momento, porque tanto acontece, né, o padrão ou o ritmo de vida que cada um tem, um vai estar meio preso no passado, o outro vai estar ansioso com o futuro, quanto a construção que cada um teve para chegar até aquele momento. Então, é por isso que quando você tem um comunicador fazendo uma fala para uma multidão, às vezes você vai ter 98% das pessoas saindo cabisbaixas, uma intrigada e uma que vai dizer isso mudou a minha vida. Porque o ponto anterior àquele momento, para cada um foi diferente. A construção de cada um até aquele momento foi diferente. E isso está relacionado, né, nesses mal entendidos, quando a gente quer carregar nossa mensagem, muitas vezes num nível muito básico, num nível que se diz respeito a vocabulário mesmo. Aquilo que eu compreendo por essa palavra não é o que você compreende, isso acontece demais. Mas um outro fator que é um pouquinho mais difícil de perceber nessas situações é que existe um elemento de barulho, né, de ruído, de distração e que perpassa todo nível de conexão. Porque nós, vamos lá, a gente vive um tempo em que parece que você foi ao mesmo tempo colocado num pedestal e ao mesmo tempo que você foi colocado num pedestal, você foi destituído da sua individualidade. Então, ninguém na história
teve uma plataforma com tanta projeção quanto nós temos, e ao mesmo tempo nós nunca tivemos um tempo onde nós carecemos tanto de pensadores originais. Então, se você pega só a história do século XX, e se você nunca fez isso, eu recomendo que você faça. Década por década, conheça as pessoas que impactaram aquela década, como que isso reverbera até hoje. Só esse recorte de tempo. Se você analisar, houveram pessoas que foram muito importantes para o momento histórico que a gente vive e que ter um espaço, uma plataforma para que elas pudessem espalhar sua mensagem custou muito caro. Para algumas custou a liberdade, para várias delas custaram a própria vida, mas elas acreditavam no ecoar daquilo que elas tinham para dizer. Teve muitas dessas pessoas que em vida não viram o resultado da sua mensagem ecoando no mundo, né? E hoje nós facilmente abrimos as nossas plataformas, começamos uma live e você tem acesso a milhares de pessoas, né? Sem nenhum tipo de planejamento, em qualquer lugar, e ao mesmo tempo carece essa individualidade, porque todo ruído que existe, ele é no sentido de te dar uma fórmula pronta para você odiar determinada classe de pessoas, para você manifestar determinado tipo de ideia ou de ideologia, mas é curioso que isso sempre é apontado por uma minoria, uma minoria, uma minoria, mas essa minoria é uma massa e com a cabeça pronta. E isso é muito triste de se ver, porque quando as pessoas abrem a boca para falar, elas ficam dando definições circulares daquilo que elas escutam, elas não contrapõem aquilo com uma verdadeira vivência, porque não há clareza com relação à maneira que elas foram construídas. Basicamente, a gente pega um grande antídoto para pessoas que têm uma dor parecida e fala: olha, isso aqui pode resolver para você também. E porque é um caminho mais curto, é muito mais fácil eu vestir uma camiseta, estender uma bandeira e decorar os hinos de um determinado grupo, do que eu encarar o processo doloroso de assumir a minha responsabilidade no sofrimento que eu tive e desconstruir as noções que eu tive enquanto eu estava sendo formado e me projetar com uma opinião que muitas vezes vai ser até divergente, vai ser polêmica, vai ser complexa ou que no mínimo vai dar trabalho. E hoje em dia, se você quiser ser alguém dotado de uma voz e carregar uma mensagem original, né, e não é reinventar a roda, mas uma mensagem que é só sua mesmo, isso cobra um preço muito grande, porque ninguém vai tentar escutar você e falar, bom, o que esse cara está dizendo? Automaticamente, quem estiver te ouvindo vai procurar a caixinha que você se encaixa. Isso acontece com gente rasa, e isso acontece até com gente bem intencionada e que tem a mente aberta. A gente começa a escutar alguém, credo, eu tô confuso. A gente começa a escutar alguém a falar e já começa a procurar a caixinha. Ah, então é esquerda, é direita, é dessa linha, é pastor, é coach. Você procura a caixinha onde encaixa aquele conjunto de pensamentos. E isso é uma coisa que, quando alguém é bastante original, incomoda muito, porque de repente o cara fala de Deus lá e alguém vai falar, ok, então é crente, é evangélico, é pastor e tal. O cara fala alguma coisa que não tá nas conformidades da tradição, aí ele é odiado por todos os grupos, né? Porque ninguém que é daquela linha principal vai gostar, mas o cara que está acostumado a ouvir o guru, o coach, o não sei o que, também não vai gostar. Então isso se torna muito confuso, porque parece que você tem que comprar o pacote inteiro, né? Você não pode ser uma coisa ou outra, ou pior, né? O pior cenário possível é que você seja alguém que foi construído a partir de várias fontes, várias referências, que você internalizou aquilo e que você expõe e transborda aquilo que faz sentido para você, e isso compõe uma visão única das coisas, uma interpretação das coisas baseada naquilo que você viveu,
e uma mensagem que está relacionada com as suas dores, né? No fim das contas, a gente sempre volta a esse quesito. É impossível passar pela vida e chegar a um ponto de maturidade e consciência sem ter passado pelo sofrimento. Mas a gente vive num tempo em que existe uma tendência muito grande a pegar as pequenas frações do seu sofrimento e empurrar você para um movimento que promete te dar toda a liberdade e voz, mas na verdade roubam isso de você, porque se você não se expressa da exata maneira que vendem o pacote para você, aí você vai ser massacrado, né? E eu te pergunto aonde está a liberdade nisso. Então você só troca as dores que na verdade você teve pelas dores que o grupo convencionou dizer que, bom, essas são as nossas dores, né? E imagina se esse nível de confusão, esse nível de barulho, esse nível de ruído não vai interferir no momento que você precisar transmitir algo que é verdadeiramente seu. Você está cheio dessas interferências e a outra pessoa com certeza também está. E você nota quanto as pessoas que começam a falar em público às vezes se enrolam porque elas ficam tentando cobrir todas as áreas e incluir todos os pronomes. Isso é uma lástima, verdadeiramente, né? E é um caminho para demolir todo o pensamento original. Você não precisa ser o diferentão necessariamente, né? Então, vou na contramão de tudo, que também é uma forma burra de se fazer isso, e também tem o grupo que vai te encontrar se você fizer, mas esteja preparado para que no momento que você encontrar a sua coerência, você se veja desagradando vários pequenos grupos, né? Porque não conseguem encaixar você 100% nisso. E é isso, né? Agora, como é que você lida com isso? A gente vai falando nos próximos dias. Mas tem que fazer, tem que transbordar. Tamo junto até depois do fim.